sério. Entendeu? A gente não tem que tomar conta de ninguém, nada disso. Só lamentei esse pelo que aconteceu com a vida dela. Entendeu? É esquisito. E a gente vai amar Jesus só quando a gente está na pior. Que troço estranho é esse? Eu não sou, gente, eu não sou assim, eu tenho temor de Deus. Entendeu? Eu ando pouco, ando muito, mais ou menos, eu sou a mesma pessoa com Jesus. Entendeu como é que funciona? Então a gente tem que ter cuidado, né? Ela não tomou conta do coração dela. O Sansão também foi outro que não tomou conta do coração dele. O Sansão caiu por causa de mulher. Tudo que se deve guardar, guardai seu coração. O Sansão já foi mulher. Mulher, relacionamento que não era de Deus, acabou entrando no coração dele. Ele acabou abrindo o coração para aquilo ali, que não era de Deus. Entendeu? Então, as coisas funcionam assim. Vamos dar um pulinho lá no livro de João. Lá no livro de João. Nós questionamos algumas coisas. Não sei se é Deus que está falando comigo, mas irmão, preste atenção. É fácil você saber quando é Deus que está falando com você ou não. Como? Às vezes Deus usa o pastor, e usa a pastora, para falar coisas que ninguém sabia. Às vezes você nem comentou com ninguém, só passou na sua cabeça. Caraca, eu estava pensando nisso hoje. O pastor está falando isso. Está entendendo? Poxa, se não é Deus que está usando o pastor, como é que Deus sabia? Como é que o pastor vai saber disso? Como é que o pastor vai ler seu pensamento? Me explica isso. Tu acha que o ser humano tem poder de ler pensamento, gente? Então como é que o pastor falou certinho aquilo que você estava pensando? Às vezes você está, eu vou fazer assim, daqui a pouco o pastor fala, meu Deus, mas até que o pastor escutou que eu estava pensando que ia fazer isso. Você está entendendo? Eu fazendo errado, aí você vai e volta, entendeu? Porque isso aí não é só com vocês, comigo também é assim. Às vezes eu estou prestes a tomar uma decisão, aí vou escutar a palavra, aí só pensei, não falei com ninguém, aí o pastor vai lá, e eu, caramba, quase que eu fiz isso mesmo. Como é que o pastor sabia? Ninguém sabia. Né? Quer dizer, Deus ouviu meu pensamento que estava torto, né? Estava errado, foi lá e ele me corrigiu. Entendeu? Porque o pastor não tem poder de ler pensamento, não. Isso é o Espírito Santo. Está falando com você, que você vai fazer um troço errado. Entendeu? Então, ele está falando aqui, lá no João 15. João 15. Vamos lá. Acharei? Lá no João 15, ele está falando assim, lá no versículo 8. Versículo 8, acharei? João 15, 8. Gente, preste atenção que isso aqui é importante você saber. Porque enquanto você estiver no pensamento errado, você não anda. A palavra de Deus nos diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você estiver no pensamento errado, você não consegue andar. Mas se você conhecer realmente a verdade ela te liberta. Ó,
Presta bem atenção nisso aqui. Se guardares, não, é no 8. No 8? Onde que eu falei isso? No 8. Não no 8 não. É no 9. No 9. João 15, 9. E ele vai falando assim, ó. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Vamos dar uma paradinha aqui? Sim ou não? Jesus está dizendo que assim como o Pai ama ele, ele nos ama, não é isso que está escrito aí? Eu vos amei. Então tem uma coisa que você tem que pedir força a Deus para parar. Você tem que parar de achar que você não é ninguém. Você entendeu? Que você não é ninguém, que você é desprezado, que ninguém gosta de você, que ninguém liga para você, que se você morrer ali, ninguém vai nem ligar para você. Tem horas que o demônio põe isso na tua cabeça, que você não é ninguém, que ninguém te ama, que nem Deus te ama, que nem Deus quer saber de você. Você é abandonada, um abandonado, um Zé Ninguém. Como é que se fala? Um zero à esquerda, é isso? E você começa a colocar essas coisas na sua cabeça. Daqui a pouco você vai começando a viver amargurado, você vai começando a viver como se você fosse um nada, e não é isso. Se você não fosse importante para Jesus, você não estaria aqui hoje. Porque você já parou para pensar que no meio de milhares e milhares de pessoas, Deus escolheu você para a salvação? O que significa isso? Para você ser salvo, ser participante da salvação e morar com Ele por toda a eternidade. No meio de milhões de pessoas, como a areia do mar, né? A Bíblia diz que o tanto que vai ficar por aí é como a areia do mar. No meio daquela areia todinha no mar, vamos supor que você fosse um grãozinho daquele, Deus falou, escolheu você, esse aqui não, esse é meu. Esse eu vou levar para morar comigo lá no céu. Você não acha que você é importante não para Deus? Porque se você não fosse, Deus não tinha escolhido você. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Desde o ventre de sua mãe. Porque às vezes você está pensando que Deus te escolheu agora. Não. Está lá no livro de Jeremias. Eu te escolhi e te santifiquei. Desde a madre. Entendeu? O apóstolo Paulo também falou isso, que nós somos predestinados. Quem sabe o que é predestinado? Levanta a mão. Quem sabe o que é predestinados? Ninguém sabe o que é predestinado. Não é difícil não, mas se você prestar atenção na palavra, você vai saber o que é predestinado. Você foi predestinado. Por quê? Você já nasceu com um propósito de Deus. Já nasceu predestinado para a vida eterna, escolhido. Já foi desde a madre, você já foi uma pessoa escolhida por Deus e amada por Deus para estar aqui. Preste atenção, quantas pessoas mais jovens do que você já morreram sem Jesus? Quantas pessoas por dia morrem aí no mundo sem Jesus? Você já viu isso? E você está aí. Deus te guardou. Por onde você passou, até lá no mundo, lá que você nem conhecia Ele, fazia tudo errado, Ele já guardava você. Você está entendendo direitinho? Então você não é o que o diabo fala que você é. Você é uma pessoa amada por Jesus. Ah, pastor, mas eu não acho que ninguém me ama. Mas aí você está ninguém é ninguém. Não. Mesmo que aqui na terra, vamos supor que ninguém te amasse aqui na terra, Jesus te ama. Porque Ele escolheu você. Ele falou, pode porventura uma mãe esquecer-se tanto do filho que ainda mama? Você acha que poderia? Hoje em dia você pode falar, pastor, hoje em dia tá, mas isso é demônio. Mas uma mãe mesmo, que ama seu filho, jamais esquecer um bebezinho. Ah, deixa pra lá. Não. E abre mão do seu bebezinho. Mas ele disse que ainda que isso acontecesse,
esquecerei de ti, porque eu tenho seu nome gravado na minha mão. Entendeu? Tem um salmo também que diz que ainda que seu pai e sua mãe te deixassem, te abandonassem, ele disse, eu todavia não te deixarei. Você entendeu? Então você tem que parar. Esses pensamentos não é de Deus, isso é um espírito. Tem gente que deixa de sair. Ah, eu não vou sair porque lá vai ficar todo mundo me olhando, vai ficar todo mundo me reparando. Entendeu? Não estou muito bem, não sei o que, mas isso aí não é de Deus. Você tem que se sentir uma pessoa amada, você tem que se sentir bem, você tem que se cuidar, você tem que sair, você tem que passear, você é um ser humano, gente. Fica ali, aquela prisão, como se estivesse preso ali, mas Jesus não te chamou para isso, Jesus te chamou para a liberdade. Pastora, mas eu não tenho ninguém para sair comigo, eu sou sozinho. Não, você tem irmão na igreja, tem irmã na igreja, junto com o povo. Entendeu? Vamos fazer um lanche, vamos conversar, porque você é uma pessoa amada, você não tem necessidade de ficar trancafiado, chorando de noite no quarto. O diabo quer que você faça isso. Você fica ali acuado, achando que você não é ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum, sua vida é um fracasso. Aí a tua mente fica assim o dia todo. Ninguém gosta de você, você é um abandonado, que você é uma abandonada. E isso vai puxando você, porque você está ouvindo a voz errada. Jesus disse o seguinte, as minhas ovelhas, ela ouve a minha voz, ela não ouve o estranho, ela ouve a minha voz. Entendeu? De modo nenhum ela seguirá o estranho, porque ela não conhece a voz do estranho. Bem-aventurado que não anda no conselho do ímpio. Você tem que olhar para você no espelho e se sentir amada. Pastora, que todo mundo me trata mal, ou lá em casa ninguém me trata bem, mas você já parou para pensar se o problema está em você ou está no outro? Porque aquela pessoa que te trata mal, que não te dá valor, que vive te esculachando, aquela pessoa está com um problema sério, não é você. O problema não é em você. Por que o problema tem que ser em você? Porque não gosta de mim. Então o problema era em Jesus, que tinha um montão de gente que não gostava dele. Sim ou não? Todo mundo amava Jesus, gente? Não. O único que ficava ali pertinho de Jesus ali, por isso que eu estou te falando, eram os discípulos. Os discípulos ficavam todos juntinhos de Jesus. Agora o resto, um queria apedrejar, o outro queria matar, o outro chamava de príncipe de Beelzebul. Então você tem que se aproximar daquelas pessoas de Deus que te amam, que te tratam bem, que conversam com você. Está entendendo? Você não tem que se sentir excluído, a pior pessoa do mundo. Não, para com isso. Para de ficar pensando desse jeito. Você é uma pessoa especial, Jesus te ama. Junta com as pessoas lá que conversam com você, que te tratam com carinho, e as que te tratam mal, você está orando por elas. Porque se for olhar assim, irmão, todos nós, até eu, você está dizendo que todo mundo me trata com carinho. Que eu também não sou desprezada. Muita gente despreza, alguns tratam bem, outros não. Está nem aí, mas vai fazer o quê? Você é amada por Jesus, você não tem que se abater, se deixar levar por essas palavras de derrota. Você está entendendo? Você não é o diabo está falando, você é amado, a Bíblia está falando que você é amado. Você entende isso? Jesus se entregou numa cruz exclusivamente por cada um de nós. Você sabia disso? Foi por mim, foi por você. Quando ele estava agonizando lá, ele já via você, ele já sonhava com você lá no céu junto com ele. Então não aceite o diabo ficar botando defeito em você. Às vezes você olha no espelho, olha como é que você é feio, olha como é que você é horrível. Mas você não fica dando assunto a isso. Não é isso que Jesus falou. Jesus, tudo que ele criou, ele chamou de bom. Então você tem que tomar cuidado. Quem odeia você, que vive te botando defeito, é o diabo. Ele odeia você, ele me odeia. Não foi isso que ele falou ali, irmão?
Lembra? Aquela mulher manifestada ali, o que o diabo falava de mim? Eu te odeio o Senhor, me odeia. Ela não, o diabo me odeia. E odeia você também, mas você para você ser feliz com Jesus, você tem que parar de ficar dando ouvido ímpio. Entendeu? Bem-aventurado, feliz o que não anda segundo o conselho do ímpio. Se você ficar ouvindo o diabo, ele vai trancafiar você dentro de casa. Um calor desse, todo mundo passeando, tomando sorvete, você lá, meu Deus, mas ninguém me ama, eu sou um desprezado, você não está entendendo? Ele faz isso, ele é um tipo de botar você no cativeiro. Não sai não, que ninguém gosta de você, vai ficar todo mundo olhando para sua cara. Ué, mas irmão, então eu também não vou sair para lugar nenhum, porque se eu sair, eu vou olhar para minha cara do normal, entendeu? Não é não? Os outros olham para a cara do outro, não olha, a pessoa vai conversar com você sem olhar para a tua cara, ficar olhando lá para baixo, fica bem esquisito, né? Então isso é conversa do diabo, gente. Ah não, mas vai ficar todo mundo me reparando, aí você fica lá. É como se você estivesse numa gaiola. Mas sabe aonde que o inimigo está prendendo você? Na sua mente. Você está dando ouvido a ele. E a Eva, o erro de Eva foi ouvir o demônio. Você não tem que ouvir ele, você tem que ouvir o que Deus está falando. Pastora, mas eu tenho uns probleminhas na minha vida que eu não tenho muito motivo de me alegrar, mas o motivo da sua alegria é Jesus. E a palavra diz o seguinte: a alegria do Senhor é a minha força. Se não, sabe o que acontece? Eu nunca vou me alegrar, gente. Eu sou uma pastora, eu vivo em batalha espiritual, uma atrás da outra, eu não vou rir mais. Deixa assim mesmo, que assim está certo. Entendeu? Irmão, presta atenção, todo mundo tem problema e tem luta, não é só você não. Às vezes você está passando uma coisa, mas só eu que sou assim, só eu que sou miserável, só eu que passo por isso. Tem gente que passa coisa muito pior do que você. Presta atenção, ninguém nesse mundo, nem uma pessoa que é cristão, nem uma pessoa que não é cristão, não tem ninguém nesse mundo que não tem luta, gente. Nós moramos na terra. Hã? Tem pessoas aí que cheias de dinheiro, irmão. Não é de Jesus, mas está cheio de problema. Às vezes tem filho nas drogas, porque eles não se fazem. Pessoa rica se esconde atrás do dinheiro, da fama. Mas vai estudar a vida da pessoa. Problema no casamento. Casal fica ali. Ai, bota vinho na taça, não sei o quê. Quando entra dentro de casa, só Deus sabe o que acontece lá. Rola, taça, garrafa. Lá na frente das câmeras tem que manter essa aparência. Né? Hã? Sim ou não? Passa coisas terríveis. Então você celebre a sua vida. Seja feliz, se ame. Entenda que Jesus te ama. Seja uma pessoa alegre. Se junta com aquelas pessoas que estão no mesmo barco que você. Está todo mundo com luta? Tá, mas está todo mundo ali junto, vamos orar um pelo outro. Os discípulos viviam assim, né? Jesus disse: não tereis aflição, mas tenha domínio. E toda igreja, se você juntar a igreja todinha, que a gente não faz isso. Vamos ali, vamos brincar, tal, vamos rir. Está todo mundo rindo e brincando, tá? Pergunta a ela se cada uma delas não tem um problema. O que tu acha que eles vão dizer? Ih, rapaz, tem uma luta séria lá em casa, mas estou confiando em Deus, estão na mão de Deus. Eles estão na batalha, mas estão ali, irmão. Você não pode parar. Se entregar, se desanimar. Por isso que Deus falou para Josué: Josué, esforça-te, tenha bom ânimo. Estão entendendo direitinho? Hã? O negócio é você orar, confiar que Deus está com você, está vencendo as suas batalhas e ser animado, para frente. Ah, não, eu vou ficar esperando aqui dentro do quarto. Não faz isso não, você está castigando a sua alma. Vai ficar ali fazendo o quê? Aí sua mente vazia, só passa coisa ruim. Aí o diabo vai aproveitar que você está de parada, ele vai, tá vendo? Como é que você não é desprezado? Tá vendo? Ó, vê só, vê. Como ninguém te procura, vai lá, olha no celular para ver se alguém te ligou. Ninguém te liga, não. Se
você morrer dentro de casa, ninguém nem vai sentir a sua falta. Porque você está ali parado, desanimado, ou parado, desanimado, o diabo vai ficar só trabalhando na tua mente. Não faça isso, renove a sua mente. Outra coisa, tem uma coisa que se você não fizer primeiro, não tem como ninguém fazer. Você precisa se amar. Porque o meu pastor uma vez ele falou o seguinte, tem um versículo na Bíblia que diz que dois mandamentos que tem: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? Qual é o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como... Vocês estão prestando atenção direitinho? Amarás o teu próximo como a ti. Então, como que eu posso amar o meu próximo como a mim mesmo? Vamos supor que eu me castigo, fico lá dentro de casa chorando o dia todo, não quero saber de ninguém, não quero comer, não quero conversa com ninguém, chateada para lá, e você não se cuida, não se alimenta direito, não se alegra. Quer dizer, como é que você vai amar o outro se você está fazendo isso com você mesmo? Você não está se amando. Você tem que se cuidar, entendeu? Não, vou me alimentar direitinho, vou ser uma pessoa alegre, eu vou me cuidar, vou brincar, vou rir. Foi isso que a Ana fez. A Ana orou lá e ela saiu dali da igreja, o semblante dela não era mais triste. Ela, não, quer saber? Vou levantar a cabeça, vou dar a volta por cima, meu milagre vai acontecer. E aconteceu. Agora você ficar prostrado, aceitando tudo, você está aceitando tudo que o diabo está falando, é ele que fica falando isso para você. Outra coisa, você quer libertar uma pessoa, não quer? Você está morrendo junto com a pessoa, você não pode fazer isso não, você tem que estar de pé. Você está entendendo? Você tem que estar de pé e lutando por ela. Você não pode agir como uma pessoa. Vamos supor assim, a pessoa, eu não quero comer mais não. Aí você, então também não vou comer também. O que vai acontecer? Vai morrer os dois de fome. Ninguém vai ajudar ninguém. Sim ou não? A Bíblia diz, gente, que não é bom andar em dois, é bom andar em dois juntos, porque se um cair, o outro ajuda. Mas se cair os dois, não quero comer, também não como. Aí vai ficar ali, vai morrer de fome, ninguém vai ajudar ninguém. Não, irmão, vai lá, come uma sopa, come um troço forte lá e vai lá orar, que aí você vai libertar a pessoa, sim ou não? Você não pode se entregar ao fracasso, à derrota, ao desânimo. Tem que dar a volta por cima. Pastor Marissol só está pregando isso aqui, gente, preste atenção no que Deus está falando com você. Porque às vezes você está querendo uma mudança na sua vida, mas a mudança tem que vir de dentro de você. Você tem que mudar a sua mente. Ele está falando que como o Pai me amou, assim eu vos amei. Então Deus, Ele amou, Jesus, Ele amou você, se entregou. Ele não se entregou numa cruz para você se destruir, não. Ele não passou aquele sufoco todo para você se autodestruir. Você está entendendo? Hoje eu tive até uma experiênciazinha de Deus sobre isso. Às vezes a pessoa que, eu tenho que arrumar um dinheirinho, eu tenho que resolver um negócio aí perto de Natal, a pessoa não come, não bebe uma água. Você está entendendo? Não tem tempo para se alimentar, você está querendo que arrumar um dinheirinho e se matar. Porque você está cometendo suicídio aos poucos. Ué, não é não? Você não come, não bebe água, daqui a pouco a pessoa está lá. Só esqueleto, não, mas eu tenho que resolver. Resolver o quê? Seu corpo não vai aguentar mais. Se o teu corpo parar, dar uma fraqueza, um negócio qualquer, você vai querer ir lá arrumar dinheirinho, você vai querer resolver o problema, você não vai conseguir fazer nada. Você tem que ficar na cama, se cuidando até, pela graça de Deus, você renovar de novo a sua saúde, senão você vai parar ali mesmo, você vai ficar. Entendeu? Então não tem para onde correr, você tem que se alimentar, você tem que se cuidar, você tem que se amar, você tem que evitar de ficar
pensando na vida, isso não é bom para você. Junto com o irmãozinho, a irmãzinha da igreja, vai tudo, toma ar, entendeu? Não faça isso. E para de achar que você não é ninguém, que ninguém te ama, que ninguém também. Aí ele está falando aqui, ó, vamos lá. Ó, como o Pai me amou, também eu vos amei. O que ele está falando para você fazer? Permanecer aonde? No meu amor. Para de ficar pensando nessas coisas. Permanecer no meu amor. Agora, olha rapidinho o que ele está falando aqui. Ó. Quer ver? Vamos encerrar. Lá no João 10, a gente foi lá para o João, acho que 14, agora estamos no João 10. João 10. Lá no versículo. Vamos pegar um para você entender. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, não é isso? A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem o quê? A sua voz. E as chama pelo nome. E as suas ovelhas traz para fora. Se você é uma pessoa de Deus, você vai ouvir o recadinho dele, você vai ouvir a palavra dele. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas fazem o quê? Seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, preste atenção nisso, hein, pessoal. De modo nenhum seguirão estranho. Por quê, pessoal? Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você é uma ovelha de Jesus, sim ou não? Você se considera uma ovelha de Jesus? Qual é a voz que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz da derrota, do fracasso, ou você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem ouvido a voz que Ele acabou de te dizer que Ele te ama, para você permanecer no amor dele, ou você está ouvindo o diabo que está dizendo que ninguém te ama, que você não é ninguém, que você é um lixo? Quem que você está ouvindo? Entendeu? Você tem que ouvir a voz de Deus, não ele. De modo nenhum seguirão estranho. Não vai nessa não. Não, mas está um calorão, tem que tomar um bilinite. Irmão, isso é a voz do estranho, isso não é a voz de Deus. Aí está chegando Natal aí, de ver você, sei lá, sempre tem um amigo, sempre tem um irmão, que você pode dar uma passadinha lá, meu churrasquinho. Não, mas você tem que ir para a festa do Zezinho lá, você vai para um lugar lá cheio de pessoas que são bênçãos de Deus, mas está todo mundo de cabeça virada. Você vai lá fazer o quê? Só uma briga, uma confusão. Você vai falar, meu Deus, porque eu fui para a igreja, eu fui para a casa de um irmão, de uma irmã, almoçar. Olha onde eu vim prender o meu cabritinho. Você está entendendo? Pastor, aqui na igreja não tem culto quinta-feira, vai ter de amanhã para depois, né, o culto de Natal. Em nome de Jesus, a gente vai estar aqui numa confraternização, na presença de Deus. Como eu te falei, a gente tem que se alegrar na presença de Deus. Mas lá fora tem Zezinho que não gosta de mim, não, eu vou ficar preocupada com isso. Eu vim aqui adorar a Deus, comer minha ceiazinha, entendeu? Me alegrar na presença de Deus. O Zezinho, vou orando pelo Zezinho, pelo Jesus. Entendeu? Vou acabar com o meu Natal, deixar de me adorar a Deus, deixar de conversar, de me divertir, porque eu vou ter que morrer por causa do Zezinho. Não, irmão, pelo amor de Deus, você não vai estar ajudando ninguém, você está piorando a situação.
segunda-feira, é o dia 25, certo? A senhora vai para onde? Vai passear? Eu vou passar um dia em casa. Com a minha família, com a minha mãe, se vier para cá, com as minhas filhas. Pastor, mas só para colocar a gente tem que ficar em casa? Não, às vezes você tem um parente, alguém que você quer ir no meu churrasquinho e tal, ou na sua própria casa. Mas eu estou falando que você tem que vigiar para onde você vai. Não podia chegar, não. Dia 25 não tem culto na igreja. Vou arrumar um dinheiro para procurar um lugar desse aí lá para dentro de Xinguá para me enfiar. Mas vamos dia 25. O pessoal, entendeu? O trânsito está ruim, o pessoal chapado. Não há problema. Eu tenho que vir para onde que eu vou. Eu vou para um lugar onde todo mundo bebe. Tem gente que confunde Natal com bebedeira. Para muita gente, Natal é um dia de consumir bastante droga, bebida. Porque eu, quando era do mundão, era assim. Natal a gente já... Quantas caixas? Deixa tantas caixas lá já pago. Não sei quantas cápsulas de cocaína, já garantia já para não precisar ir lá ficar buscando toda hora no Natal. E como que a gente andava na rua? Doidão, irmão. Às vezes até de carro, porque a gente às vezes estava com companhia, com amigos, com amigos. Uma vez a gente foi até com doidão de madrugada, principalmente Natal e Ano Novo. Uma vez a gente fomos lá pro centro da cidade, não sei nem como é que a gente foi, como é que a gente voltou. O motorista estava mais chapado que a gente. Num carro que o carro dele estava com problema, que eu não lembro que foi o problema, que não dava para ver direito por aqui. Ele tinha que dirigir olhando lá de fora. Caso eu não sei o que houve no vidro dele lá, ele tinha que dirigir assim, olhando para o carro. E, de vez em quando o capô do carro abria e a gente doidão. Naquela estrada ali, para quem vai para o centro da cidade, todo mundo chapado, cheio de droga. Pastor, mas o que vocês vão fazer lá? Buscar droga. Mas por que lá embaixo? Porque lá a gente achava que era uma droga, de lá era melhor, que era mais pura. Nenhuma droga melhor, todas elas são uma porcaria. Olha o nome, como é que é? Droga, né? Isso é uma droga, mas na nossa mente a gente achava que a de lá era mais forte, mais pura. E a gente, de madrugada. A época de Natal e Ano Novo era a época que a gente mais bebia e cheirava. Para muita gente, Deus não vê isso como o pessoal não vê isso como aniversário de Jesus, não. A gente vê uma oportunidade de chapar todas. Então, eu vou para algum lugar, se eu não fosse ficar em casa, eu ia escolher bem para onde eu vou. Será que lá está legal para mim ir? Ou eu vou chegar lá e vou ter problema? Porque o problema, gente, não é isso não. Pastora, mas aí cada um do seu quadrado. Eu estou aqui, o pessoal está chapando lá, o problema é deles, mas o negócio é que de vez em quando eles brigam. Rola a garrafa, tiroteio e você está ali no meio. Eu fui numa festinha lá em Tinguá. A gente estava numa festinha em particular. A gente que era cristão, um lugarzinho assim separado. Mas tinha um pessoal lá, estava tudo misturado, o pessoal estava bebendo. Eu estava conversando com meu filho, me tacaram uma latinha, paf! Olha esse cara do cara. Mano, desculpa aí, não querendo. Ih, rapaz, tá na hora de sair daqui. Entendeu? Getúlio, aí, o que você veio? Entendeu? Daqui a pouco, pô, o bicho começa a pegar lá você ali no meio e tomara que dê tempo de você correr. Sai fora dali, entendeu? Então, tudo isso a gente tem que vigiar. É isso. Entendeu? Agora, pastor, um dia bom, não, porque vai ficar esquisito. Um bom dia para a gente passear. Aí já dia 1º, já é mais, é menos bebedeira, aquela coisa toda. Aí dia 1º. De vez em quando, até o pastor Mota, não sei se ele ainda faz isso, mas antigamente, quando tinha pessoal lá na igreja, de carro, de ônibus, muitas vezes o pastor Mota já levou a gente dia 1º lá para Tinguá, que não era dia de culto. Aí a gente ia lá para aquele Ebenezer, um sítio evangélico, né? Principalmente época de Natal, Ano Novo, mas lá é evangélico, então lá não tem, lá é proibido entrar com bebida,
cigarro, não tem nada disso. Proibido botar funk, ele é um sítio evangélico. Aí o pastor juntava todo mundo, às vezes eu primeiro, não tinha culto, às vezes arrumava até o ônibus, a gente marcava de manhã cedinho, saía e ia passear lá. No dia 25 muita gente veio, então não é que você não vai sair, mas você tem que vigiar para onde você vai. Entendeu? Vai para um lugarzinho, você sabe que você não vai ter problema. Porque às vezes o Espírito Santo fala com a gente tem um pouquinho, depois, às vezes a gente fica até meio chateadinho com o pastor, quando o pastor fica falando, acho que a gente tem que ficar vendo. Não, aí depois da onça, poxa, mas o pastor me avisou e eu não escutei, entendeu? Aí eu falo isso que eu já passei por isso várias vezes. Então vai sair de casa, vai, olha o horário direitinho de ida, olha o horário de volta, vigia, cuidado na hora de trânsito na rua, porque o pessoal bebe, põe a vida dos outros em risco. Às vezes a pessoa boa já faz isso. Eu sei que eu ando na rua, eu vejo. No dia da estrada de Iguaçu, aquela estrada ali, gente, assim o trânsito, ó. O cara vem lá da estrada de Iguaçu, até aqui em Vila São Luís, com a moto assim, empinando com a moto. O outro, na estrada de Iguaçu, soltou a mão das motos, uhul, entendeu? Uhul, que ele está botando a vida de outras pessoas em risco. Porque desequilibra ali, ó, vai para o lado de um carro que está vindo rápido, alguma coisa, o problema é que não é só ele, vai atingir outras pessoas. Então, tudo isso a gente tem que vigiar. Olha o horário direitinho de ida, o horário de volta. Isso é bíblico, tá? A palavra de Deus diz que quando você vai construir uma cidade, eu estou para pregar essa mensagem é muito forte. Você tem que fazer o cálculo para ver se você vai conseguir começar e terminar. Que é para você não parar no meio do caminho, o pessoal lá começou e não terminou. Então, Deus ensina a gente a calcular as coisas, entendeu? Então, peraí, eu vou sair daqui, é época de Natal, que hora que eu vou voltar? Como é que está o trânsito? E aonde eu vou? Como é que está o pessoal lá? Muita bebida? Tudo isso você tem que calcular. E orar a Deus, Senhor, eu vou, como é que eu faço, para onde eu vou? E Deus vai te dar a direção certa. Glória a Deus, amém? Não é que Deus quer que você fique preso, não. Deus chamou a gente para liberdade. Você pode sair para o nosso sorvetinho, passear, mas você tem que vigiar para onde você está indo, quem está te levando, quem te chamou. As más conversações, o homem não costuma, cuidado. Vamos lá, porque lá vai ter mulher à vontade. O conselho já está tudo errado. Já está dando para ver quem é que está aí, né? E fulano, vamos lá, que lá vai ter uma geladinha, mas também está tudo errado. Você totalmente fora da palavra, então você tem que vigiar. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus, pessoal. Pode trazer, por favor. Obrigada, tá? Só segura essa coisinha porque ela costuma soltar esse negocinho, tá? Embaixo. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus agradecer o Senhor por esse conselho, por essa palavra. O Senhor nos enviou e pedi ao Senhor, Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar essa pessoa que precisa tanto de uma mudança, de um milagre, de uma transformação. Oh Deus, o Senhor põe a sua mão no casamento dessa pessoa, na prosperidade, na saúde, e até essa pessoa que estava sendo enganada. De repente ela chegou aqui essa noite, mas ela estava sendo enganada. O inimigo estava enganando ela, dizendo que ela não é ninguém, que não é nada, que está perdendo tempo, que ninguém gosta. Tudo mentira, Pai. E o Senhor falou que as suas ovelhas não ficam ouvindo a voz do inimigo. Então o Senhor venha abençoar, venha renovar a mente dessa pessoa para que ela entenda que ela ou ele é amado pelo Senhor. Aonde eles forem, eles matam esse pensamento. E o Senhor nos chamou para a liberdade, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Então, paralisa esses espíritos de depressão, espírito de tristeza, o espírito do negativismo, da derrota, do desânimo, e exige que saia da vida de todas as pessoas
sua palavra diz, Pai, transforma esse caso num remédio. A sua palavra diz que o Senhor transformou lá a água em vinho. O mesmo poder que o Senhor usou lá, eu peço que o Senhor, que o Senhor venha transformar esse líquido agora num poderoso remédio, mas é um remédio que cura de qualquer tipo de enfermidade, seja físico, na alma. Quando essa pessoa tomar, que seja o poder do Senhor entrando no corpo dessa pessoa. Quando o Senhor entra, todo mal sai, porque o Senhor disse que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, que toda doença, depressão, tristeza, ansiedade, pensamento negativo, que isso tudo saia e essa pessoa seja curada, livre em nome de Jesus, e paraliso toda ação do mal, exigindo que saia em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Glória a Deus, gente. Pegue aqui ao seu cálice, pode pegar, vamos tomar com fé. E vamos na paz do Senhor. Desejo uma boa noite, seus irmãos. E eu estou aqui na